abram suas Bíblias comigo, meus irmãos, em Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32, a exposição será hoje dos versos de número 22 até o verso de número 32. Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 a 32. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, a tua igreja está reunida e o propósito, Deus, é prestar culto ao Senhor e ouvir a tua voz. Agrada-te, ó Deus, de me usar na pregação da tua palavra, como teu instrumento, Senhor, como boca tua. Usa-me, ó Deus, com graça. Usa-me, ó Deus, poderosamente. Usa-me, ó Deus, de modo que eu proclame a tua palavra com intrepidez e ousadia. Edifica, ó Deus, a tua igreja. Fala ao coração do teu povo, Senhor. Usa-me, ó Pai, usa-me apesar de mim e das minhas falhas. Que a tua palavra, ó Deus, seja proclamada. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos tido a graça de realmente caminhar neste livro de Gênesis e temos visto como o Senhor, nosso Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas no meio do seu povo e dos seus servos, apesar da condição, apesar das falhas e tropeços de muitos daqueles que foram levantados pelo próprio Senhor como seus servos para fazer a sua obra. Nós vimos como o Senhor, e temos visto como o Senhor tem sido verdadeiramente gracioso e bondoso e fiel para com Jacó, fiel às suas promessas a Jacó. E como o Senhor, como um pai, tem conduzido Jacó, o seu filho, durante todo o seu processo. Obviamente que não sendo Deus culpado das falhas de Jacó, mas mesmo em meio às falhas, o Senhor fazendo então os seus propósitos, os seus intentos realmente serem alcançados. Nós vimos como Jacó ele tem prosperado, e Jacó aqui se trata de agora de um homem grandemente rico. Nós vimos que ele se tornou um homem grandemente rico. E nós vimos então Jacó desejando sair ali do meio da casa, da terra do seu sogro e patrão, Labão. E como foi difícil para ele aquele processo inteiro, mas
Depois de todo aquele tempo servindo ali aquele homem, ele finalmente vai. E nós vimos que Labão segue no seu encalço atrás dele. Vimos que depois eles se encontram, há um acordo, cada um segue para a sua terra, Labão retorna, Jacó continua a sua peregrinação com o seu propósito de voltar à sua terra, como o Senhor havia prometido. Mas nós vimos que então, quando ele vai caminhar, ele sabe que vai ter de encontrar o seu irmão Esaú, alguém contra quem ele pecou no passado. E ele estava plenamente consciente disto. E agora o que fazer? Voltar atrás ele não pode, um acordo foi feito, eu não posso retornar àquela terra. Eu devo seguir em frente, mas em frente vem o meu irmão, provavelmente grandemente furioso comigo. O que fazer então? Vimos que Jacó, ele pensa, mas não somente pensa, nós vimos que tomaram de assombro porque recebeu a notícia de que seu irmão estava vindo e estava vindo com muitos homens guerreiros. Ele pensou, agora o negócio vai ficar sério. O que ele faz? Nós vimos que ele ora. Então encontramos o primeiro registro bíblico de uma oração de fato na Escritura. A oração de Jacó. Uma oração verdadeiramente bíblica, com tantas lições proveitosas para aprendermos com esta oração de Jacó. Mas além da oração, ele também agiu, e nós vimos que ele vai pensar, olha, eu vou mandar um bando, eu vou mandar outro, e então, de alguma forma, conseguirei aplacar a ira do meu irmão contra mim. Mas é interessante, meus irmãos, que à medida que isto vai caminhando, e o texto vai nos dizer, naquela mesma noite, ele se levantou. Verso número 22. Do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Aqui, meus irmãos, está Jacó, determinado sim a ainda continuar com a sua peregrinação. Um propósito é certo. O Senhor havia dado promessas reais a este homem, que ele deveria caminhar para a sua terra, a terra que lhe fora prometida. Mas ele levanta naquela mesma noite. Provavelmente à noite, talvez até mesmo por temor do seu próprio irmão Esaú. E então ele caminhando à noite ali, talvez ele pudesse caminhar sem ser tão percebido assim, ou sem ficar tão evidente aos olhos daquele que ele, ainda que tenha orado, temia. Ainda que tenha orado ao Senhor e recebido promessas verdadeiras, ele temia. Ele se levanta naquela mesma noite, então ele vai tomar tudo aquilo que lhe pertencia. As suas esposas, as suas servas, os seus 11 filhos, e então ele vai atravessar o val de Jaboque. E ele vai atravessar ali, meus irmãos, por um lugar onde passava então uma água que acabava, e ele teria então tinha ocasiões em que aquilo ali ele ficava mais fácil de transpor este val, não é? Tinha uma ocasião que, ao ficar tranquilo, ele conseguiria passar por entre as águas, né? Como que batendo ali na canela, talvez, dele, fosse mais fácil, então, de atravessar aquilo ali. O que é que ele faz? Ele pega, então, e leva todo aquilo que pertencia a ele, esposa, servas e filhos, e faz com que eles passem o val de Jaboque. Então, o texto nos diz, né, tomou e fez passar o ribeiro, verso 23. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Mas ele faz passar tudo. E quanto a ele? Ele faz provisões neste sentido. E agora então, o verso 24 vai nos dizer que ele fica só. Tudo o que pertencia a ele, verso 24 começa dizendo, ficando ele só. É interessante isto aqui. Ele agora, meus irmãos, está ali sem ninguém. Tudo aquilo que lhe pertencia, ele pôs a caminho. Agora ele vai ter um tempo sozinho ali. Alguns comentaristas vão sugerir que Jacó, provavelmente, nesta ocasião em que ele estava só, naquele intervalo ali, ele estava orando ao Senhor.
Ele estava clamando ao seu Deus. Esta é a dedução de alguns estudiosos ao olhar para este texto, não é muito claro aqui. Mas se formos pensar, meus irmãos, se tratava realmente de uma ocasião oportuna para isto, porque afinal de contas, ele está indo ali ao encontro do seu irmão. Em momentos reais de tensão, momentos grandemente sérios na nossa vida, nós realmente muitas vezes nos prostramos. Nos últimos dias, é o que nós mais temos visto. Quando nós estamos diante de um iminente perigo, nós não somente agimos para tentar fazer uma série de coisas, mas eu imagino que muitas pessoas que não oravam com regularidade, hoje oram com mais intensidade. Nos dias que temos vivido no Brasil aqui. Quando há uma ameaça real que vai atingir a nós e pode atingir a nossa família, se trata de um real perigo, nós nos prostramos diante do Senhor e então clamamos a Ele. Deveria ser assim o tempo inteiro, mas parece que os momentos de maior angústia é o que nos levam a nos prostrarmos diante do nosso Deus, clamando a Ele. Então, talvez ele tenha realmente dedicado um tempo ao clamor ao seu Deus ali, rogando ao Senhor pelo que ele haveria de enfrentar. E é realmente isso que nós devemos fazer em momentos assim. Em todo momento, mas em dias em que nós percebemos que há realmente coisas muito difíceis e temos grandes decisões e muitas coisas para fazer à nossa frente, nós devemos orar ao nosso Deus na dependência do nosso Senhor. Clamando a Ele que nos ajude a seguirmos em frente com o propósito que nós estamos planejando. Jacó tinha um foco. Ele tinha algo realmente para fazer. Mas é interessante, meus irmãos, que quando ele está só, algo acontece. Enquanto ele está só, ele vai ter um encontro com alguém que é chamado aqui inicialmente de homem. É interessante que o texto vai nos dizer assim, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. O texto aparece esse homem do nada. Parece, meus irmãos, que este homem apareceu diante de Jacó de surpresa. Ele estava lá e então este homem surge e então começa a lutar com Jacó. Este homem é ele quem parte para lutar com Jacó neste contexto. E então está ali agora Jacó tendo de enfrentar um homem que surgiu do nada. Imagine você andando aí pelo campo. Eu vou ali fazer alguma coisa. Do nada, por um cidadão do meio do mato e começa a lutar com você. Nós não sabemos como era essa luta, né? Alguns vão dizer, não, provavelmente não tinham tapas e socos. Talvez fosse uma luta de contato e um tentando talvez dominar o outro. Ninguém sabe. Quando eu pensei nisso, eu só pensei no... Se for luta de contato, jiu-jitsu ou coisa dessa natureza. Obviamente não existia isso naquele contexto, né? Mas é uma luta de contato, provavelmente, e eles estavam lá naquela luta. E quem já teve experiência de treinar algo na vida, eles lutaram a noite inteira. É cansativo e é puxado. É difícil, mas vejam, Jacó era provavelmente um homem muito forte, e nós já vimos isto. Inicialmente recebemos notícia de Jacó no início, né? Esaú, um homem grande, mas soubemos que Jacó tirou então o que estava tapando o poço com a força imensa. Se tratava de um homem verdadeiramente forte. E já era um velho aqui neste contexto. Mas o texto vai nos dizer, ele lutou ali com o homem até o romper o dia. Então, a noite inteira, a madrugada inteira lutando. Imaginem isto, né? Ele teve de encarar esta realidade e talvez ele tenha pensado assim, né? De repente é Esaú. Pulou, né? Na hora que pulou em cima dele, né? Ou alguém que ele mandou para tirar a minha própria vida. Ou, de repente, será que Labão, então, está vindo atrás de mim e mandou alguém para me ferir? Será que são salteadores? Enfim, algo dessa natureza poderia surgir na cabeça deste homem. Mas provavelmente ele percebeu, opa, não é Esaú, meu irmão. Alguém luta comigo aqui esta noite inteira até o romper do dia. E é interessante, meus irmãos, porque o próprio texto aqui vai nos dizer quem era este homem. Não se tratava de um homem comum. O texto vai nos dizer, meus irmãos, que aquele que lutava com Jacó era o próprio Deus. É inclusive isto que ele vai perceber.
quando no verso 30 nós encontramos, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Então, e ainda no verso 28, né, você vai encontrar uma sugestão disso também. Então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então a Escritura, até mesmo nessa mesma porção, já nos indica a realidade de que não se tratava de um homem comum. E você pensa, mas como é que é isso? Deus, um homem, um corpo? Realmente, meus irmãos, era um corpo. Ele teve contato físico ali. E nós não sabemos como era este corpo, mas provavelmente o corpo humano, normal, e ele teve de lidar naquilo ali, naquele momento, mas era o próprio Deus. Mas quem era realmente quando pensamos em Deus? Meus irmãos, é interessante que o que vai se concluir é que aquele que estava lutando com o próprio Jacó era a segunda pessoa da Trindade. Era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que em outras ocasiões é chamado de o anjo do Senhor. Foi com este que Jacó teve de travar a sua luta ali naquele momento. E é interessante que para ele lutar com o próprio Deus durante toda a noite, alguém tem que pensar, será que Deus é fraco assim? Nós veremos mais à frente que a realidade não é esta. Mas alguns vão dizer, é como se o Senhor tivesse se humilhado a ponto de se colocar na mesma condição de Jacó para lutar com ele. E aqui, talvez os pais tenham tido essa experiência, eu já tive experiência com isso, no tatame mesmo, lutando com alguma criancinha pequena, o bicho não tem força de nada. Mas você permite que ele faça alguma coisa e você está ali, ou o pai brincando com a criança e a criança pensa que é forte, né? E está ali com o pai vira para lá, se joga para cá e pega e você finge ter uma força proporcional à do seu filho. Às vezes até se permite ser vencido pelo seu filho, né? Então isso acontece. É como se algo dessa natureza estivesse acontecendo aqui num contexto como este, enquanto Jacó ele está lutando com ele. É interessante que quando nós olhamos para o livro do profeta Oséias, nós encontramos uma referência a esta ocasião aqui. Oséias, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Interessante isto. É interessante porque Oséias ele vai estar fazendo uma referência inicialmente, uma referência negativa a ele, dizendo que o povo, não é, de Deus era agindo como Jacó, né, segundo o proceder de Jacó. Eram enganadores, eram traiçoeiros, eram trapaceiros. Aí ele vai dizer no verso 3, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Mas então ele vai falar algum aspecto positivo sobre ele. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Ele se humilhou naquele contexto. Meus irmãos, esse texto e outros nos fazem entender que se trata, de fato, da segunda pessoa da Trindade, uma teofania, uma pré-encarnação do Senhor Jesus Cristo naquele contexto ali diante do próprio Jacó. E então, meus irmãos, ele trava esta batalha durante todo aquele tempo ali. E é interessante, o texto de Oséias vai dizer que ele prevaleceu na luta. E quando nós olhamos aqui para o verso número 25, diz assim, vendo este, ou seja,
o anjo, Deus, vendo este que não podia com ele, ou seja, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se e a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Você pensa assim, opa, peraí, vendo que não podia com Jacó. Lembre-se daquela figura do pai lutando com o filho como se ele não pudesse realmente com isto. Mas não somente isto. O ponto aqui, meus irmãos, é que não é que o Senhor não podia suportar a luta como se ele não conseguisse, não tivesse forças para lutar com o próprio Jacó. É que Jacó, o que está querendo ser enfatizado aqui, é que Jacó, ele estava perseverando na luta com o Senhor. Ele estava sendo perseverante, persistente, insistente. Ele estava ali naquilo e ele não vai arredar o pé, ele vai até o fim, porque ele quer de fato fazer aquilo que ele fora chamado para fazer. Então ele não vai arredar o pé da luta, mas ele batalha, é neste sentido que ele prevaleceu com o Senhor. É nesse sentido que o Senhor, que é como se ele olhasse para aquilo e dissesse assim, eu não posso com ele. Porque ele não desiste. Né? Ele não desiste desta luta. E vai ficar muito claro o fato de que ele poderia fazer muito mais com Jacó. Porque o texto vai nos mostrar que ele realmente era muito forte. Olha só o que ele faz. Ele vai tocar na articulação da coxa. O que acontece? Com um toque. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ele poderia fazer muito mais. É óbvio que ele poderia fazer muito mais. Mas ele viu, então, Jacó persiste, ele toca na coxa de Jacó. Jacó, ele é humilhado ali. Jacó, agora, meus irmãos, provavelmente, depois dessa luta, está de joelhos ali. Ele está prostrado. O que este homem agora, sem conseguir se mover direito naquela ocasião, pode fazer contra alguém que certamente naquela altura ele percebeu, é alguém muito mais poderoso do que eu. Eu não estou diante aqui de qualquer homem. Eu não estou aqui diante de qualquer homem. Meus irmãos, aqui nós começamos a identificar e a perceber que se trata de um Deus gracioso, tratando com este homem. Tratando com ele. Quem era Jacó? Meus irmãos, durante toda a história de Jacó, nós encontramos Jacó o tempo inteiro tentando fazer todo tipo de arrumadinho para alcançar as coisas. Jacó pensando e planejando. Jacó tentando executar. Jacó batalhando. Jacó como que sendo alguém que confiando nas suas próprias forças para fazer o que fazia. E muitas vezes fazendo coisas realmente pecaminosas. Era um homem que se via em vários momentos da sua caminhada como um homem que era autossuficiente. Este era Jacó. Um homem que tentava de alguma forma alcançar as coisas fazendo o que ele podia fazer. Aqui, meus irmãos, este homem está sendo tratado. É um Senhor Deus todo misericordioso, humilhando o seu servo para mostrar a ele que ele não é autossuficiente e que ele precisa verdadeiramente se humilhar. Que ele não é autossuficiente e que ele deve depender de Deus. Nós veremos mais à frente, meus irmãos, este homem, ferido a sua coxa, ele vai permanecer assim. Ele vai seguir a sua vida agora aleijado. E como comenta o texto no final, até uma tradição em torno disso se criou. Não era lei de Deus. Uma tradição em torno disso se criou. Eles não comiam mais a coxa do animal. O verso 32 nos diz, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril de Jacó. Mas, meus irmãos, o Senhor realmente, ele teve de intervir na vida dele. E uma coisa que nós precisamos realmente aprender aqui, e o que o Senhor estava certamente querendo ensinar ao seu povo Israel era o seguinte: vocês estão indo caminhar e enfrentar grandes inimigos. Vocês não podem ser como aqueles que acham que são autossuficientes.
Vocês não podem encarar os inimigos que vocês terão de encarar imaginando que vocês são autossuficientes. Vocês devem viver na minha dependência. Vocês devem confiar em mim para a batalha que vocês têm para enfrentar à frente. E esta lição, meus irmãos, que era uma lição para Jacó naquele contexto, é uma lição que é para nós hoje também, não somente para Israel no passado. O Senhor Deus é aquele que muitas vezes vai realmente agir para nos humilhar e nos conduzir então a confiar nele na nossa caminhada. E que muitas vezes, meus irmãos, ele vai para nos tratar, para nos purificar, para nos santificar, que é o que ele estava fazendo aqui com Jacó também. Ele vai ter de ir quebrar justamente aquilo que são os nossos ídolos. Ou aquele que é o nosso pecado. Qual o seu pecado? Se é a autossuficiência, o Senhor muitas vezes tem de nos humilhar, meus irmãos. Jacó pensou, eu vou entregar os bens, eu vou conseguir aplacar aquilo. Muitas vezes os homens ricos pensam que porque possuem tudo, vivem como se fossem autossuficientes. Muitas vezes o Senhor tem que chegar e fazer assim, eu vou quebrar isto. E você vai aprender a depender de mim. Você vai ter de aprender agora a confiar em mim. E, meus irmãos, isso mostra como o Senhor é verdadeiramente gracioso, porque, veja, Jacó, ele luta com Deus. Mas, veja, essa luta, ela é contra Jacó ou a favor de Jacó? Podemos dizer que as duas coisas. É uma luta contra o pecado de Jacó, da sua autossuficiência, e uma luta a favor de Jacó, para que ele se torne um homem melhor. Nós veremos mais à frente, ele receberá um outro nome. Meus irmãos, quando o Senhor, ele é um Deus que é um Deus gracioso, o Deus de Jacó é o nosso Deus. É um Deus que muitas vezes vai travar uma verdadeira luta contra nós. E assim como ele chegou na vida de Jacó, ele muitas vezes vem na nossa. Ele conhecia Jacó. O Senhor conhece a cada um de nós. Ele sabe quais são os nossos pecados. E Ele, como um Deus que nos ama, Ele nos tratará os nossos pecados. Como nós lemos aqui, uma vez que somos filhos de Deus, adotados, um pai que ama os seus filhos vai tratar as suas enfermidades. Vai lutar, ferindo-nos muitas vezes. Muitas vezes não necessariamente literalmente no corpo, mas ferindo a nossa alma para tratar como médico. E muitas vezes o Senhor nos humilhará, meus irmãos. Qual o seu pecado? O Senhor, Ele vai tratar os nossos pecados, de uma forma ou de outra. Muitas vezes conduzindo-nos para experiências grandemente dolorosas e angustiantes. Muitas vezes tirando de nós algo. Muitas vezes colocando na nossa vida uma dificuldade imensa, da qual nós queremos fugir, mas é o remédio do Senhor para tratar os meus e os teus pecados. O Senhor tem de agir, assim como agiu na vida de Jacó. Que o Senhor haja na nossa vida também. Porque, meus irmãos, quando Ele luta contra nós, Ele luta também a nosso favor. É para nos santificar. Quando o Senhor, Ele vem, meus irmãos, agir e Ele arranca de nós aquilo que se trata de um grande problema para nós, ou arranca algo de nós para nos fazer mais dependentes dEle, mais parecidos com Cristo, melhores servos dEle, Ele tirará. E nós devemos olhar, discernir e ver se a mão do Senhor é para o meu bem. Porque o Senhor luta a nosso favor. O Senhor, Ele deseja santificar a sua igreja. E uma das formas que muitas vezes o Senhor santifica o seu povo é através da escola do sofrimento. É através da escola da disciplina. É através da purificação que muitas vezes tem de vir assim. Para nos fazer homens e mulheres, jovens e crianças mais aptos para o seu serviço. Ele age na vida de Jacó. Jacó, ele é ferido por Deus. Essa marca dele
Hoje ele não tem mais. Na ressurreição dos mortos, no grande e glorioso dia, não haverá mais um Jacó manquejando, certamente. Mas durante toda a sua vida restante, estava lá a marca do dia em que ele teve um encontro pessoal com Deus. Aqui não se trata da conversão de Jacó. Jacó já era um homem salvo. Aqui se trata do Senhor santificando Jacó. E é justamente isto, meus irmãos. Nós que fomos salvos por Cristo, fomos justificados. Trata-se de um grande ato. Não há mais outra possibilidade de justificação. Fomos justificados. Assim como não há possibilidade de condenação uma vez que fomos justificados. Uma vez justificados, também fomos adotados. Um ato da livre graça de Deus. Não há como deixarmos de ser filhos de Deus. Deus não vai nos entregar mais uma vez a filha de adoção. Não vai nos entregar mais uma vez a nossa antiga filiação, que era Satanás. Somos filhos dele. Um ato. Mas a santificação, meus irmãos, trata-se de uma obra. Uma obra que o Senhor fará na nossa vida, em toda a nossa peregrinação neste mundo. Até o dia em que nós teremos a graça de habitar com Ele na glória. Até este dia, nós estaremos lutando contra os nossos pecados. Lutando contra Satanás, a carne e o mundo. Lutando contra tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua vontade. E é justamente o Senhor nos tratando e nós juntamente com Ele fazendo aquilo que deve ser feito na obra de santificação. Tanto uma ação soberana do nosso Deus, como a responsabilidade minha e sua neste processo. Mas é isso que o Senhor faz conosco. Uma vez convertidos, a nossa vida deve ser um progresso numa vida de santificação. Foi assim com este homem, é assim comigo e com você. Ele mostrou o seu grande poder e a sua grande força. Tocou-lhe a coxa, eu sou muito mais poderoso do que você, Jacó. Muito mais poderoso do que você. E então o que acontece? É interessante, meus irmãos, que nós olhamos, o texto continua dizendo assim, verso 26. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Vejam só, ele vai dizer, não te deixarei ir, se não me abençoares. É como, ele está dizendo assim, olha, eu já venci a luta, ele saiu vencedor aqui. O homem, não é? Ele prevaleceu na luta, se formos pensar na luta de contato, né? Jacó, ele perdeu a briga em algum aspecto, mas ele prevaleceu, o texto nos diz, porque ele persevera, como nós temos visto. O texto está apontando para esta realidade, da perseverança dele ali. Mas o homem diz, olha, eu vou embora. É como se ele estivesse querendo ir embora. E Jacó, ele não larga. Ele vai dizer, não, eu quero ser abençoado. E é ali onde prevalece. É ali onde ele é vitorioso. É interessante, meus irmãos, que na sua derrota ele é vitorioso. Ele teve de se humilhado para ser vitorioso e receber uma grande bênção. E ele se humilhou, então, para que o Senhor pudesse se voltar favoravelmente a ele e o abençoasse naquele contexto. Certamente, a esta altura, ele está pensando, este homem é muito mais do que eu imaginava. Que encontro, meus irmãos, extraordinário com o Senhor. O encontro de Jacó, neste contexto. O homem vai dizer, eu vou, não é? Mas ele, então, não vai deixar aquele homem ir. Não te deixarei ir, se não me abençoares. É interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para isto, geralmente aqueles que expõem este texto vão dizer assim, olha como Jacó, ele persevera, e geralmente fazem uma associação disto com a perseverança numa vida de oração a Deus. De rogar a Deus. Senhor, eu não vou largar o Senhor enquanto não me abençoares. Lembra o caso da mulher Ciro-Fenícia, que rogou, que se humilhou. Não, eu posso comer das migalhas que caírem para os cães. Essa é a realidade, meus irmãos. Jacó,
Ele deseja grandemente, ele apela, ele abraça, ele roga, ele se humilha, ele chora. Trata-se de um homem que foi tratado. Trata-se de um homem verdadeiramente arrependido. Trata-se de um homem que precisa então se agarrar ao seu Senhor. Esta é a ocasião mais oportuna para ele. Ele não poderia jamais deixar aquilo passar. Ele sabia que aquele que estava diante dele poderia abençoá-lo realmente. Ele clama. O povo de Deus, naqueles dias, recebendo isto, deveria entender esta realidade. O Senhor é o Deus a quem nós oraremos e então Ele nos socorrerá, e mais nós clamaremos a Ele. E nós devemos ser aqueles, meus irmãos, que, como Jacó, serão persistentes, insistentes, e que na batalha que nós devemos travar, devemos ser aqueles, meus irmãos, que irão colocar os joelhos no chão, irão rogar, sem desistir, mas clamando a Deus: Senhor, eu não deixarei de rogar a Ti enquanto não me abençoares. Senhor, eu não deixarei de cessar, eu não cessarei de orar a Ti enquanto não me abençoares. É uma vida constante de oração, não é alguém que ora e desiste. Orou a primeira vez, não aconteceu. Tá bom, eu vou seguir em frente. Não. É alguém que ora. É um cônjuge difícil, persevera orando. É um familiar ímpio. E que nós desejamos então que ele retorne aos caminhos do Senhor. Nós oraremos perseverando. É por males na nação, no Brasil, no mundo, eu serei aquele que orarei perseverando. É pelo retorno do Senhor e pela expansão do seu reino em glória, ainda que aparentemente pareça que as coisas estejam uma desgraça, nós seremos aqueles que orarão perseverando. Senhor, abençoa-nos. Mas como tem sido a sua vida de oração? Meus irmãos, a oração é verdadeiramente como se fosse o respirar da alma. É o que dá vida à alma. E que como nós precisamos, meus irmãos, todos nós, eu me incluo, sermos homens e mulheres verdadeiramente de oração. Homens e mulheres que vivem realmente como Jacó deveria viver, na plena dependência de Deus. Não somos autossuficientes, meus irmãos. Não é a força do seu próprio braço. Você pode ter o braço mais forte que for. Você pode ter a mão mais firme que for. Você pode ter os recursos que for neste mundo. Não é pela força do seu próprio braço que você vai conseguir. Nada neste mundo. A coisa mais simples que você imagina fazer, você só faz por graça de Deus. Mas você deve ser alguém que deve clamar a Ele. É na oração que vai se manifestar verdadeiramente a sua dependência do Senhor. Clame. O que você tanto deseja? O que você tanto aspira? Se é algo lícito, segundo a palavra, se é o reino de Deus, a glória do Senhor, a santificação do seu nome, o estabelecimento do seu reino completo, que a sua vontade seja feita. Se é isto, persevere. Não cesse. Ore. Faça como o servo Jacó. Faça como a mulher Ciro-Fenícia. Faça como todo o povo de Deus, que sabe a quem roga e que persevera. E nós somos, meus irmãos, chamados a isto. Jacó vai dizer: não te deixarei ir, se me não abençoares. E muitas vezes o Senhor não nos dá exatamente aquilo que nós pedimos, né? E muitas vezes isso é a bênção do Senhor de fato. A gente pede algo, não sabe o que pedir, e o Senhor então vai nos dar algo diferente. E essa é a bênção dele na nossa vida. O Senhor, meus irmãos, sabe o que faz. Nós é que não sabemos muitas vezes o que pedimos e muitas vezes nem o que falamos. Mas o nosso Senhor, Ele faz e nós podemos rogar a Ele. Nós podemos rogar ao nosso Deus. Me abençoa, Senhor, Jacó diz. E então, o que acontece? O Senhor vai se voltar para Jacó e vai perguntar a ele o seguinte: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu:
Jacó. Impressionante isso. Porque, meus irmãos, aqui não se trata simplesmente de alguém que está... Não podemos imaginar que se trata de alguém que não sabe o nome. O Senhor sabia o nome de Jacó. Como naquela ocasião em Gênesis que pergunta, onde vocês estão? Como se o Senhor não soubesse onde Adão e Eva estavam, né? Era uma pergunta que exigia o quê deles? Uma resposta, uma confissão. Meus irmãos, a pergunta do Senhor aqui se trata de um chamado para que Jacó confesse quem ele é. O que é que Jacó significa? Enganador. É o trapaceiro. Ele é conhecido por este nome. Ele vai dizer, Jacó. Aqui está a confissão do pecado de Jacó. Diante do próprio Deus. Ele é conhecido, o seu nome fala sobre o seu caráter. Ele é um pecador vil. Mas ele confessa isso diante do Senhor. O Senhor o chamou. Isso mostra, meus irmãos, a misericórdia de Deus quando o Senhor nos chama a verdadeiro arrependimento diante dele. Uma confissão dos nossos pecados. E muitos são conhecidos pelos seus pecados, e são estes, inclusive, que não estarão no reino dos céus. A palavra vai dizer, os beberrões, os adúlteros, e vários são os nomes que são dados, são pessoas que são conhecidas por estes pecados, que vivem nestes pecados, dos quais nunca se arrependeram. Mas, meus irmãos, nós poderíamos perguntar, e o Senhor poderia perguntar a nós, qual o teu nome? Como te chamas? Ou perguntando, qual o teu pecado? O que é que você diria a ele? Você não diria seu nome. Seu nome não é como o nome de Jacó, que está associado ao seu pecado. Mas você é pecador como Jacó. É um chamado, meus irmãos, de Deus à confissão das nossas iniquidades. E o Senhor, meus irmãos, todos os dias nos chama à confissão dos nossos pecados. Todos os dias que acordamos e respiramos, é um convite do Senhor dizendo, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados a mim. Qual o seu nome? Meus irmãos, nós deveríamos aproveitar todas as ocasiões, pecamos contra o nosso Deus, e chegar com sinceridade no coração, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, este é o meu pecado. Perdoa-me, Senhor. Senhor, este é o meu pecado. Livra-me, Senhor. Senhor, este é o meu pecado. Ajuda-me a resistir a este pecado. Senhor, ajuda-me numa confissão sincera, buscando a face do Senhor. Envergonhado, sim. Como lemos em Esdras, ele não quer levantar a face ao Senhor, porque ele está envergonhado. Mas o texto de Crônicas diz, ele vai à face do Senhor, de um Deus que escuta dos céus a sua oração. E de um Deus que é verdadeiramente misericordioso. É isto que nós somos lembrados aqui domingo após domingo. Por quê? Confissão dos pecados, revelação da vontade de Deus, confessando o nosso pecado, e a certeza do perdão, meus irmãos, isso é a lógica do Evangelho. Não é sem razão a liturgia. Nós ouvimos o Senhor dizendo na sua lei, você é um pecador. Nós estamos conscientes disto, eu sou um pecador. O que vem imediatamente depois da constatação de que somos pecadores? Deve vir a confissão dos nossos pecados. Então confessamos as nossas iniquidades a Deus. E então vem a certeza do perdão. A declaração de Deus de que eu perdoo os teus pecados. Não é assim? Quando nós ouvimos a pregação da palavra do Senhor, e então apontamos a lei diz, você é pecador, o pecador vai olhar para isso e vai dizer, e agora o que é que eu faço? Ele tem que correr para Cristo. Deus perdoador, Cristo, cheio de misericórdia, abundante, é isto que nós recebemos aqui todo domingo. Esta é a lógica do Evangelho aplicada ao culto a Deus. E nós desfrutamos disto quando Deus nos diz, você está perdoado dos teus pecados. E nós podemos nos aproximar dele assim, meus irmãos, diariamente. Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor, ele se deleita
Ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. Quando nós nos aproximamos sinceramente confessando as nossas iniquidades, como Jacó teve de abrir a boca para dizer, como te chamas? Ele diz, Jacó. Meus irmãos, como o nosso Senhor é maravilhoso, o nosso Deus é gracioso. Vejamos como este homem está sendo moldado, como este homem está passando verdadeiramente por uma transformação. E a manifestação maior agora da transformação na vida deste homem é quando ele vai receber agora um outro nome. Olha o que o texto nos diz, verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você foi vitorioso, você lutou, você tem o nome de Jacó, mas agora você será chamado de Israel, aquele que lutou com Deus. Ele é aquele que luta com Deus. Seria isto. Então, este é o seu nome a partir de então. Israel. Mas é interessante, meus irmãos. Nós já passamos por textos que apontaram o nome e a mudança de algumas pessoas. Nós vimos Abrão. Da mesma raiz sai o nome Abraão. Sarai. Mesma raiz. Sara. Jacó. Israel. Não tem nada a ver. Não é a mesma raiz. Um outro detalhe, quando nós olhamos para Abrão e Sarai, Abraão não voltou em nenhuma outra ocasião a ser chamado de Abrão. Abraão em diante. Sarai, chamada de Sara, em nenhuma outra ocasião ela voltou a ser chamada de Sarai. Mas é interessante, quando nós olhamos para a vida de Jacó, até no texto que lemos em Esdras, Jacó. A gente vai ver aqui, nesse mesmo texto, ele ser chamado de Jacó. Em outros momentos, Jacó, Israel, é interessante isto. Não é? Porque é como se o autor, meus irmãos, estivesse dizendo assim, veja, ele era um homem Jacó trapaceiro, agora ele é aquele homem de Deus, um nome mudado, mas ele é aquele que, como disse Martinho Lutero, simultaneamente justo e pecador. É como se o seu nome, chamado muitas vezes de Jacó e Israel, apontasse para a realidade do que o Senhor está fazendo na vida dele. Uma transformação. É alguém que mudou o nome, mas ainda é um pecador. Ele é alguém que foi justificado por Deus, mas ainda é pecador. E, meus irmãos, quando nós olhamos para isto, é exatamente assim na nossa vida. Nós fomos justificados por Deus, mas somos simultaneamente justos e pecadores. Pecadores salvos pela graça. Homens e mulheres que foram justificados sim, mas que nessa peregrinação, tropeços e mais tropeços são dados, até que um dia sejamos e seremos plenamente santificados. Jacó, ele estava neste processo. É assim na minha e na sua vida também. Muitas vezes, o nosso pecado que nos escravizava vai se evidenciar. Mas somos justos, pecadores. E muitas vezes é isto. Este era Jacó. Esta é a nossa vida nesta nossa caminhada. É assim que o Senhor conduz a nossa vida. Entre tropeços, entre topadas, entre cair no buraco, levantar, sair dele. Mas estes tropeços e pancadas, quedas e tudo mais, não nos impedirão de chegar na nossa casa. Não nos impedirão. Nós um dia estaremos lá. Nós um dia teremos a graça de contemplar aquilo que o próprio Jacó contemplará aqui. Porque é interessante. O nome dele foi transformado, ele é Israel. A nação vai ser chamada de Israel. Nós somos chamados de Israel, povo de Deus, nação santa, povo escolhido. Somos nós, meus irmãos, hoje. Este homem aqui que recebeu este nome distinto. Israel. Veja que coisa extraordinária. Nós pertencemos a esta mesma família. Ele é um homem de Deus, aquele que luta
com Deus. Então o texto vai nos dizer, no versículo de número 29, tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele vai querer saber quem é. O Senhor não vai dizer o nome. Interessante. O Senhor pode se revelar e se revela a quem quer, da forma que Ele quer. Mas Ele pergunta, Ele diz, não, por que você quer saber o meu nome? Então, Ele vai se voltar para Jacó, como se estivesse assim, não devo satisfação a você dizer nome algum. Mas eu vou te abençoar. E naquele momento, Jacó, ele é verdadeiramente abençoado. Aquilo que ele tanto aspirava, aquilo que ele tanto desejava, ele alcança da parte do Senhor. Por graça, meus irmãos. Jacó precisava aprender, e nós precisamos entender, de que realmente tudo aquilo que ele desfrutara naquele momento, e tudo aquilo que ele estava recebendo como bênçãos, não é por causa de nada em Jacó, mas por graça pura. Simples graça. O Senhor concede e abençoa, e o Senhor nos concede hoje bênçãos incontáveis. Graça. Como na graça da salvação, meus irmãos. Nós, pecadores como Jacó, enganadores, mentirosos, falhos, cheios de iniquidade. Mas o Senhor foi aquele que graciosamente, apesar de nós, nos salvou. Ele nos abençoou com a bênção maior que qualquer homem neste mundo pode receber, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Isto este homem aqui já havia experimentado, isto eu e você experimentamos, e é esta mesma bênção e graça que está disponível para todos aqueles que se rendem a Cristo Jesus. O Senhor, então, naquele contexto, abençoa grandemente a ele. E então, depois de ele desfrutar de todo este processo de santificação ali, do Senhor o humilhando e tratando o seu pecado e agora abençoando, ele vai no verso 30 fazer algo. O verso 30 nos diz, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Peniel, face de Deus, seria significado. Por isso ele vai dizer, eu vi Deus face a face. Outra ocasião, em Êxodo, vai ser dito que ninguém pode ver a face de Deus e viver. O texto vai nos dizer, e vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O Senhor não o destruiu. O Senhor não o matou. Ele foi liberto, a sua vida foi salva, ele foi resgatado, ele permanece em pé, ele é abençoado, a vida dele foi salva, envolve tudo aquilo que de tão bom ele experimentou naquele processo em que o Senhor estava agindo em seu favor naquele contexto. Peniel é o nome daquele lugar. E então é maravilhoso vermos, meus irmãos, que além disso, ele não somente se depara e ele diz, eu contemplei a Deus face a face. Mas o texto, verso 31, diz, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O texto começa dizendo, ele saiu à noite. E é interessante porque geralmente na Escritura, no Antigo Testamento, você vai encontrar ocasiões em que a noite geralmente é associada a trevas. A noite escura da vida de Jacó, quando ele sai da sua terra e vai ter que dormir num lugar com a cabeça encostada numa pedra, a alma escura de Jacó. Agora o sol raiou. Ele contempla a face de Deus e o sol raia. É como se apontasse agora para um novo estágio de transformação na vida de Jacó. O sol passa a brilhar. Que transformação, meus irmãos, na vida de um homem tão perverso que contemplou a face de Deus naquele contexto. E que hoje contempla a face de Deus em Cristo na glória. Meus irmãos, a peregrinação de Jacó é a nossa peregrinação. O que Jacó experimentou é que eu e você, como povo de Deus, experimentamos. O Senhor, nosso Deus, Ele
deve ter feito isso na sua vida e deve estar fazendo hoje e ainda fará. Obra grandiosa. Ele justificou, ele adotou. O que ele tem feito na nossa vida hoje? Ele tem nos santificado. Romanos vai dizer que nós já fomos glorificados, em parte. Experimentamos hoje aquilo que nós experimentaremos perfeitamente no grande e glorioso dia. Seremos glorificados. E nós, meus irmãos, com outro nome, como diz Apocalipse, receberemos um outro nome, como Jacó recebeu um outro nome. Seremos chamados pelo nome de Deus, fomos adotados, agora somos filhos de Deus. Recebemos o seu nome, pertencemos a Ele, como Jacó experimentou. E meus irmãos, assim como Jacó viu a face de Deus, um dia nós teremos a graça de contemplar a face de Deus em Cristo. Nós contemplaremos a Cristo quando o dia raiar. Assim como o dia raiou na vida de Jacó, o grande e glorioso dia vai raiar, meus irmãos. E nós poderemos contemplar para sempre a face de Deus em Cristo, sem o menor risco de sermos mortos, mas viveremos para sempre, durante toda a eternidade, desfrutando daquilo que hoje os santos servos de Deus desfrutam. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é nós sabermos disto. E veja, nós desfrutaremos disto, porque um dia o sol, no outro aspecto, raiou, quando as trevas caíram sobre um outro homem. Dia claro. Este homem estava posto numa cruz. As trevas caíram sobre toda a terra. Escuridão total, mostrando a ira de Deus, caindo sobre o homem. Quem foi este homem? Cristo. As trevas da ira de Deus caíram sobre ele naquela ocasião. Que a ira de Deus caiu sobre ele. Ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? O justo morrendo pelos injustos. O que não cometeu pecado, morrendo por todos os pecadores vis como eu e você. No dia das trevas de Cristo, a luz e o sol raiou para nós. Nós fomos salvos nele. Quanto você que não conhece a Cristo, esta ira que caiu sobre Cristo naquela ocasião, é a ira que cairá sobre você, se você não se render a Cristo. Você, criança, você, jovem, corra para Cristo. Você, homem, adulto que não conhece a Cristo, corra para Cristo. Porque é somente nele que você vai encontrar refúgio e abrigo, como nós cantamos no Salmo 11. Não há outro refúgio senão o Senhor. Renda-se a Ele. Creia em Cristo Jesus. Viva para Ele. Ele é um Salvador bendito e perfeito. Ele te salvará. Corra para o Senhor Jesus Cristo hoje. E nós, meus irmãos, que fomos salvos por Cristo, louvemos a Deus por Cristo. Porque Ele é misericordioso. E esperemos com grande expectativa, inclusive orando, com fé verdadeira, pelo dia em que o Senhor virá, pelo raiar de um novo dia, de um novo dia eterno. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és, ó Pai, Deus gracioso, Tu és misericordioso. Louvamos-te, Senhor, porque começaste a obra em nós e o Senhor terminará esta obra, santificando-nos, moldando-nos
muitas vezes nos humilhando, aperfeiçoando-nos. Louvamos-te por esta obra, Senhor. Faz a tua obra em nós, Pai. Transforma o teu povo. O santifica, Pai. Concede a nós, ó Deus, a graça de um dia, despidos de toda a nossa iniquidade, de contemplarmos a face de Deus em Cristo, para todo sempre. Salva, ó Deus, o perdido. Transforma o coração dos teus. Abençoa, Deus, a tua igreja. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.